Olá! Quando pensamos em terapia, sabe, muitas vezes a imagem que vem é aquela clássica, a do divã com um terapeuta que basicamente só ouve. Mas e se a terapia fosse algo diferente? E se fosse mais como uma parceria? Pois é, a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, propõe justamente isso, um processo ativo, colaborativo e com um alvo bem definido. Vamos mergulhar em como essa abordagem funciona na prática? Essa pergunta é o ponto de partida de tudo. Na TCC, a pessoa que busca ajuda não é só um receptor passivo de tratamento, de jeito nenhum. Pelo contrário, terapeuta e paciente formam uma equipe, uma aliança de verdade focada em resultados concretos. Então pode esquecer aquela ideia de passividade, porque aqui a palavra de ordem é parceria. E o primeiro grande pilar dessa parceria é a colaboração. É aqui que a coisa muda de figura. O paciente deixa de ser um mero espectador da própria história para se tornar um verdadeiro cientista da sua própria mente. É, no fundo, um convite para assumir o protagonismo na própria jornada de mudança. E isso nos leva para um conceito que é o coração da TCC, o empirismo colaborativo. Parece complicado, mas a ideia é simples. Pensa no terapeuta e no paciente como uma dupla de detetives. Juntos, eles vão investigar as pistas, que são os pensamentos, os sentimentos, os comportamentos, não para achar um culpado, mas para entender os padrões e, a partir daí, traçar um novo plano de ação. Tá, mas como é que essa colaboração acontece na prática? Bom, ela se baseia em três coisas. Primeiro, a descoberta guiada. O terapeuta age como um guia mesmo, ajudando a pessoa a encontrar as próprias respostas, a iluminar os próprios padrões de pensamento. Depois, vem a definição conjunta de metas. Isso garante que a jornada tenha um destino claro e que ambos estejam olhando para a mesma direção. E, por fim, o feedback contínuo, que funciona como uma bússola, sabe? Permite que a rota seja ajustada sempre que for preciso. Essa imagem de cientista é perfeita para resumir o papel ativo do paciente. A sessão de terapia vira o laboratório, mas é na vida real, no dia a dia, que os experimentos acontecem. Por exemplo, se a hipótese é que falar em público vai ser sempre um desastre, o experimento pode ser, sei lá, fazer uma pergunta pequena numa reunião. E o resultado disso? É analisado junto na sessão seguinte. É um ciclo de aprendizado que não para. Mas esta colaboração toda não acontece no improviso, de qualquer jeito. Ela precisa de um mapa. E é aí que entra o nosso segundo pilar, a estrutura. Uma estrutura bem clara, previsível, que serve como um guia para toda a jornada terapêutica. Na TCC, cada minuto conta. Toda sessão tem uma agenda, um foco no progresso. Geralmente começa com uma revisão da semana que passou, depois se discute os avanços e as dificuldades, aí se aprende e pratica novas ferramentas e no final já sai um plano de ação concreto para a semana seguinte. É tudo bem estruturado para maximizar os resultados. E por que essa estrutura é tão crucial? Primeiro, porque otimiza o tempo. Segundo, porque cria um ambiente seguro, previsível, onde a pessoa sabe o que esperar. E terceiro, facilita muito acompanhar o progresso. Fica fácil para a equipe, terapeuta e paciente, ver o que está funcionando e ajustar o plano quando necessário. De 8 a 20. Geralmente esse é o número de sessões de um tratamento completo de TCC. E esse número já diz muito sobre uma característica-chave dessa abordagem. Ela tem prazo para acabar. O objetivo é resolver questões específicas de forma eficiente, sem que o processo se arraste por tempo indefinido. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar a jornada. As primeiras sessões são para desenhar o mapa, definir os objetivos. O meio do caminho é onde a ação acontece de verdade. É hora de aprender e praticar novas habilidades. E a reta final é para garantir que a pessoa consiga seguir viagem por conta própria, já com as ferramentas para prevenir futuras dificuldades. É uma jornada com começo, meio e fim bem definidos. Então, o que acontece quando a gente junta esses dois pilares, a colaboração e a estrutura? O resultado é o grande objetivo da TCC, a autonomia. A capacidade da pessoa se tornar, de certa forma, o seu próprio terapeuta, aplicando tudo o que aprendeu muito tempo depois que o tratamento formal acaba. Aqui o contraste fica bem claro. De um lado, uma abordagem mais passiva, mais focada na escuta. Do outro, a parceria ativa da TCC, onde se constroem soluções juntos, se segue um plano e se trabalha para alcançar metas definidas pela dupla. É a diferença, né, entre ser um passageiro e ser o piloto da própria mudança. E essa frase resume tudo de forma perfeita. A colaboração é o que dá o porquê, a motivação, a aliança, o sentido para a mudança. E a estrutura oferece o como, o caminho prático, as ferramentas para chegar lá. Um não funciona direito sem o outro. E aqui está o objetivo final,
Bem claro, a TCC não quer criar dependência. Muito pelo contrário, ela busca a independência. A meta é equipar a pessoa com o que ela precisa para ser a protagonista da sua própria história de superação, mesmo depois que as sessões terminam. Para fechar, fica essa reflexão no ar. E se a verdadeira chave para a mudança não for só encontrar um guia para mostrar o caminho, mas sim ter um parceiro para desenhar o mapa junto? A TCC aposta que é nessa jornada compartilhada que a transformação mais profunda acontece. Uma ideia poderosa para se pensar, não é mesmo?